O passado tá voltando. E sim, a gente tem revelação, porque uma mulher grávida caiu de uma altura imensa e sobrevive. E o bebê também. Só que isso aconteceu há mais de 30 anos num pronto-socorro de Mardim. E a novela, gente, solta essa bomba de passagem no estacionamento de um hospital na boca de um médico aposentado que nem é personagem fixo dessa história. Vocês têm ideia? Tem ideia disso? Porque foram 20 anos, não, 20 segundos, aliás, de cena, e ali estava escondida a vida de todo mundo, a chave da trama inteira. E ó, nos próximos minutos tem pistas espalhadas desse episódio 40 a 50 de Longe Demais, o nosso Zak Cherry, a melhor novela turca, eu adoro. E ó, por que que essa queda, eu acho que é o segredo mais perigoso da família, e eu acho que a teoria é simples, né? O homem que passa a novela inteira defendendo o sangue Alborá talvez não tenha esse sangue. O Sirhan pode não ser filho de Azen, ou seja, e sim do irmão dele, Ekmel, o mesmo Ekmel que ele mandou prender. É muita informação, é muito caminho. Agora, a Alia é essa médica canadense que veio a Mardin enterrar o marido Boran e acabou casada com o cunhado Sirhan para proteger ali o filho Dennis. Então o Sirhan, ele comanda o contrabando da família. A Sadakat é a matriarca, ela comanda o Sirhan, ela comanda a cidade, ela comanda todo mundo. E aí, nesses episódios, três guerras estão acontecendo ao mesmo tempo. Tem um informante que está entregando as cargas à polícia, tem Sarp, filho de Ekmel, reunindo as famílias do sul para tomar as terras e a liderança, e tem Kaia sequestrando Zerrin no dia do casamento dela com Sedat. Ou seja, gente, é exatamente isso que a novela quer. Ela quer fazer isso com a gente, que tem intensidade do início ao fim. Então já vai chegando com o seu likezão maroto por aqui, o seu se inscreva, o seu comentário sobre se você está acompanhando, quer saber da sua opinião. O ponto de partida, sem dúvida, é uma discussão que parecia ser sobre outra coisa, né? Porque o Kaia chega arrasado depois que a Zerrin anuncia o casamento com Sedat, e a Sadakat começa a listar traições. A garota entregou você no tribunal, o Sarp tá com Ekmel, aquele demônio, e com o Demir, né? Daquele jeito. A Sadakat, ela quer fazer inferno, né? E aí, gente, ela se atropela nesse caminho todo. Porque se o Ekmel sair, ganhar força e descobrir do menino. Ou seja, ela parou no meio da frase. E aí a gente repara na reação do Sirhan, porque é ela que denuncia tudo. Ele não pergunta que menino. Ele grita: Nari, saia, saia. E quando a mãe, a cobra da Sadakat, insiste, e se ela descobrir do menino, ele responde: mãe, eu falei para você sair, eu falei para você calar a boca. Ou seja, um homem que enfrentou uma multidão no portão de casa sem levantar a voz, perde o controle porque a mãe começou uma frase. E assim, gente, vamos destrinchar tudo isso porque é muita coisa, né? O segredo é algo que Ekmel ainda não sabe, que ele descobriria se ganhasse força. E que funcionaria ali como uma arma numa disputa por liderança. Porque no final, gente, a nossa querida cobra Sadakat, ela tá só se preocupando com as guerrinhas de família. Ela não tá preocupada com ninguém, não. Então, assim, não é uma vergonha antiga, mas é um caminho, uma munição. A Alia vai atrás, pergunta a Nari, que despista com coisa antiga de família. Ah, Nari, vou te falar uma coisa, viu? Aí, pergunta ao marido e ele repete a mesma fala. É coisa antiga, de família, não tem nada a ver com você. E ela devolve tudo isso. É verdade, eu não sou da família. E ele encerra dizendo que tá cansado. Ele não tava cansado, né, gente? Ele tava com medo. Verdade seja essa. Agora, pistas que vão mudando tudo isso, porque o Dr. Ur, o cardiologista recém-chegado de Istambul, se despede do pai no estacionamento, né? O médico aposentado que passou anos combatendo ali surtos e vê a Alia passar e comenta: essa moça não é nora da Sadakat? Então ele lembra anos atrás, no pronto-socorro, que chegou uma grávida em estado gravíssimo, né? E ela tinha caído de uma altura imensa, né? O bebê sobrevive, né? E ele diz: foi um milagre. Quem trouxe a mulher foi um rapaz chamado Azen. E aí vem a frase que muda tudo e parece que quem engravidou a moça foi o irmão do Azen. Então o rapaz repetia: não se preocupe, eu vou cuidar de você e do bebê. E o velho ainda, né, ali o senhorzinho, ele solta dois detalhes que mudam tudo. A mulher era muito forte e estava muito revoltada. E achou ali ela parecida com a Sadakat, mas também não jura, né? Acaba não conectando. Agora vamos alinhar isso tudo muito melhor aqui, porque Azen é o pai oficial do Sirhan,
e Boran. O irmão de Azen é Equimel, ou seja, uma mulher parecida com a Sadakate, grávida do irmão do marido, revoltada, caindo de uma altura imensa e o bebê sobrevive. E aí o filho ouve a história e monta o quebra-cabeça em pensamento, ou seja, os irmãos têm pais diferentes, mas ela não sabe. Então, a Sadakate escondeu que teve um filho com o irmão do marido. Cobra aí, Sadakate, cobrinha. Então, o único personagem que já sabe é o cardiologista que acabou de chegar na cidade. E o pior é que o Sirhan passa os episódios inteiros tentando ali arrancar esse homem do hospital. Mas me conta, vocês tinham percebido todas essas conexões, né, do pai, do médico, todos esses caminhos? Quero saber da opinião de vocês. Deixa aí o seu like e o seu comentário. Só que não parou por aí, não. Temos outros caminhos se desenvolvendo e esses episódios foram intensos. A gente foi levado a achar que o Sirhan queria demitir o Ur ali por ciúme da Alia. Só que se a gente for reparar na cronologia real dos fatos e dos avisos que ele recebe dos capangas, primeiro, o Ur sentou com a Alia na cafeteria. Segundo, e também muito importante, o pai do Dr. Ur, ele encontrou a Alia no jardim e se cumprimentaram. Estão indo embora ali e tal, e o Sirhan responde, tá bom, fica de olho. E aí, é logo depois disso que ele vai até a Mini e ordena, dá um jeito de tirar aquele homem do hospital. E ela pergunta por quê? E aí ele acaba cortando, isso não é da sua conta. E depois pressiona Erol, arranja um hospital em Diabarque, né? Diabarquir ali, faz uma oferta que ele ali não possa recusar. Então, ou seja, é urgente. Não pode esperar 2 dias. Urgente por causa de um café? Pois é, né? Faça-me o favor, né? Nesse caminho todo. Só que a confirmação vem quando a Alia conta que o médico perguntou se ele e o Boran tinham pais diferentes. Então Sirhan explode. Ele não podia, ele não tem esse direito. E a Alia, sem imaginar o tamanho do que ele diz, tinha respondido ao Ur que eles têm a mesma mãe e o mesmo pai. Ou seja, a ironia é cruel, o destino tá traçando aí. Então, ela defendeu com convicção e tal, ou seja, com uma versão que talvez seja mentira, e aí, meu filho, o marido ficou um veneno. Tem ainda uma terceira pista e essa é uma mudança no roteiro que pode mudar tudo. Porque quando a Nara entrega Equimel à polícia, a Sadakate acaba ali acabando com o Sarp em plena rua e grita: Você mostrou que é igual ao seu pai. Aquele traste, aquele desgraçado, aquele canalha. Tal pai, tal filho. Se a teoria tiver certo, ela tá fazendo isso no sobrinho por causa de um sangue que corre também no filho dela. Ou seja, é uma projeção. Sadakate é Sadakate. E aí, uma outra pista vem de quem já não tinha nada a perder. Porque desmascarado com o informante arrastado para fora, o Sr. Alice grita pro Sirhan: Eu era amigo do teu pai. Eu te carreguei no colo. O teu pai tá se revirando no túmulo. E aí tem uma coisa que talvez a gente não saiba. Porque o Sirhan, ele responde: Fala o nome do meu pai ou eu faço isso contigo, né? Então, gente, muitas pistas, muitas bocas falando muito e nenhuma delas conversando entre si dentro da história e conectando tudo. Agora, vamos falar de críticas do que funcionou, do que não funcionou? Bom, eu acho que a novela fez uma coisa errada. Ela empilhou demais nos mesmos episódios. Epidemia na fronteira, armadilha das rotas, sequestro de noiva, revolta popular, festa de hospital, confusão no cartório. Então, o segredo do menino, que é o grande esqueleto disso tudo, ele ficou muito exprimido entre um sequestro, uma baklava e tudo mais. Faltou acomodar. E a Alia, ela merecia mais inteligência, né? A mulher é médica. A Alia, às vezes, eu acho que ela é muito tonta, mano. Porque, não sei, eu gosto da atriz. Eu amo a atriz, eu acho ela muito boa, muito maravilhosa. Mas, às vezes, a escrita dela é um pouco tonta. Porque a mulher é médica, vamos concatenar comigo? Ouve. E se ela descobrir do menino, ouve o marido travar, ouve o U perguntar sobre paternidade e simplesmente engole. Ela já sabe que aquela família é um podre de segredos, que eles não valem nada, né? Que eles têm segredos a céus e o mundo. Então, acho que ela tinha que ficar mais esperta, sabe? Sabe, ela investiga isso menos que a gente. E eu acho que não funciona assim, tal. E eu gostaria de mais caminhos da Alia, assim, tá? Agora,
Vamos fazer uma leitura desses personagens? Lembram do presente de aniversário? Porque o Sirhan descobre a data do passaporte de Alia e compra um colar, né? O pingente é uma fênix e ele explica com todas as letras ali que é um pássaro que renasce das cinzas. Então, pensa, né? Porque nesse caminho todo, porque o nascimento dele é uma queda. A mãe caiu de uma altura imensa, grávida. O bebê sobreviveu por milagre. Então, Sirhan é alguém que renasceu de um desastre, é uma fênix e que carrega um nome da família que talvez não seja o dele. Ou seja, o colar não é um presente romântico, mas algo que tá mais dentro dele. E tem mais. O medalhão abre duas fotos, duas. A Alia coloca Dennis num lado e o menino pergunta: mãe, o outro lado tá vazia, né? Que ele é curioso, aquele menino. Você vai pôr a foto do meu papai? E ela responde que vai pôr a própria foto para ficarem um de frente para o outro. Ou seja, a medalha ali com dois lugares, uma paternidade que tá recusada e um homem que é o maior segredo da casa, né? O pai, mas a novela colocando ali o tema para a Alia carregar, mas vamos ver se ela vai ter força para carregar, né? Vamos reparar na Sadakate, né? Porque o que ela faz ao ver a joia na aldeia? Ela pergunta de onde veio. Escuta que é aniversário, olha pra Fênix e diz apenas: não combina com você. Cobrinha, né? Cobrinha. Não combina com a Alia mesmo, combina com o filho dela, né? Então, a cobra sabe, né? A cobra lê arquétipos. Então, gente, é interessante a forma como eles criaram isso. Bom, antes de encerrar esse vídeo, duas pontas que a novela deixou muito solta e que eu acho que a gente vai ter ali nessa metade dessa temporada 1. A primeira, Sirhan fala do próprio pai o tempo todo ali, com uma referência muito estranha. Na reunião das famílias, ele apresenta o Sr. Haris como aquele em que meu pai confiou nossas vidas e depois se define como filho de Azen, Alborá. Então, o homem nunca, em nenhum momento, precisa se apresentar assim 3 vezes na mesma cena, a não ser que esteja convencendo alguém ou a si mesmo. Ou seja, temos já nuances do que vai mudar daqui para frente. Um outro momento é o Sarp reivindicando terras, diz que são heranças do meu avô, do meu pai, Ekmel, e do meu tio Azan. Então ele coloca os dois irmãos no mesmo nível de direito e se Han for filho de Ekmel, a briga por herança que atravessa ali esses episódios é na verdade uma briga entre dois filhos do mesmo homem e que vai mudar tudo, né? E tem o Demir, que já instalou como protetor de Fidan e Zerrin, prometendo tirar ali ele da cadeia, então ele é o comprador natural dessa informação, tá? E eu acho que isso deve mudar muita coisa, tá? Mas me contem tudo que vocês acharam desses episódios, quero saber a opinião de vocês, deixa o seu like aqui, ajuda muito este canal. Tamo junto e até o próximo vídeo por aqui.